E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje estou aqui para falar sobre a maldade, né? O que é a maldade? Vamos aqui demonstrar, né, que sob alguns aspectos, ser mal é ser bom. Existem os dois aspectos em tudo nessa Matrix, né? Essa Matrix é uma Matrix dual, é uma Matrix polarizada, né? Zeros e uns, negativo e positivo, preto e branco, claro e escuro, né? Bom e mal. Quase sempre são dois aspectos de uma mesma coisa. Matrix é controle, né? Controle de uns sobre os outros. E às vezes, né, o mal, a maldade, ela pode ser algo mal interpretado. Nem sempre você ser mal, né, entre aspas, é você ser realmente mal. Às vezes, aquele que parece duro, aquele que parece rígido, aquele que parece até um pouco cruel, aquele que parece mal para a sociedade, na realidade, está fazendo um grande bem, né? O bem de impor limites ao outro, sim, porque muitas das vezes o outro precisa de limites. Não é? O bem de dizer não, porque quem diz não quase sempre é mal visto, né? É visto como mal, aquele que nega, né? Mas aquele que nega faz crescer. Aquele que nega o outro, muitas das vezes uma facilidade, aquele que nega ao outro um serviço, uma ajuda, pode estar fazendo o outro crescer, o outro caminhar com as próprias pernas, o outro não ficar dependente, né? E quase sempre o bem, o bem, que nessa sociedade aqui tem a ver com ajudar o outro, tem a ver com deixar o outro dependente de você, né? Esse é o bem, né? É o bem da caridade, de manter a pessoa na mendicância, de manter a pessoa no estado de dependência física e emocional. Nosso estado, né, que se diz bom, faz isso o tempo inteiro, né? Ao invés de dar ao indivíduo a possibilidade de crescimento individual, fica doando favores em troca de votos. Isso é chamado o bem, né? Mas se fosse um estado saudável, daria sim ao indivíduo condições de trabalho, de se autossustentar, de ter educação e boa educação, educação técnica inclusive, né? E também filosófica, porque a filosofia, numa sociedade pervertida, foi jogada no lixo, né? Em prol da religião, em prol do assistencialismo, né? Em prol dessa desse processo de esmola, né? De dar de graça, que nada é de graça, né? Todo mundo que dá alguma coisa está querendo algo em troca. Até Jesus, né? Ele te dá salvação, mas exige a sua alma, que é o seu bem mais precioso. Ou seja, exige o seu compromisso, exige que você não tenha mais vida própria, né? Que agora você é de Jesus, é dele, né? Tem gente que sente prazer em ter dono, né? Mandatário, salvador. Só nós, né? Livres pensadores, racionalistas, ateus, nihilistas, homens da mente e não do corpo. Não queremos a salvação do corpo. Isso é o de menos, né? Nós queremos a salvação da nossa consciência, a preservação da nossa individualidade. Quando você quer isso, né, você não vai
ter dono, não vai aceitar mandatário. Você assume essa postura e essa condição, né? De ser o próprio senhor, sem doutrinas, a não ser as suas próprias, que é a ética, né? Sua ética pessoal, seu comprometimento com a verdade. E quando você pensa dessa forma, muitas das vezes você acaba sendo mal, chamado egoísta, né? O egoísmo, nessa sociedade, nessa matrix, o egoísmo não é aceito como algo bom, né? Então nós, egoístas, não gananciosos, né? Não queremos nada de ninguém, só queremos viver as nossas vidas da maneira mais simples, abnegada, da maneira mais minimalista possível, né? Então, eu acho que se cada um pensasse em si e cada um tivesse a capacidade de se autossustentar, de se autogerenciar, não precisaria existir esse assistencialismo da religião e da política, né? Cujo único objetivo é manter escravos. Porque aquele que quer salvar é aquele que quer ter pessoas nas suas mãos, né? Porque aquele que é salvo fica grato, né? E a gratidão é um dos maiores males desta matriz. Ser grato, né? Dever favores. Então você vai vendo por aí, né? Que o que é chamado mal, viver sozinho, viver de forma egoísta, dizer não aos outros, saber dizer não, saber se impor, sendo até agressivo, não fisicamente, né? Isso aí só para sua defesa. Só para sua defesa. O que eu falo aqui é ser agressivo do ponto de vista da sua postura, né? Ser agressivo na hora de repudiar, né, aquilo que te prejudica. E o sacrifício exigido nessa sociedade, né? Esse é o verdadeiro mal, disfarçado de bem, né? O sacrifício de Jesus por você. Como eu falei, né? Tudo tem um objetivo e um interesse. Ninguém se sacrifica à toa. Então Jesus se sacrifica por você, mas exige de você fidelidade e compromisso eterno. Exige de você o comprometimento da sua liberdade, da sua alma. Alma, que eu quero dizer, sua consciência. Sua liberdade aqui dentro, né? De mandar tomar no cu, de verdade, quem merece, né? Ó Jesus, vai tomar no cu, tá? Vai se fuder pra lá que eu não preciso de sua salvação. Eu tenho condições de me salvar. Então, é um poder muito grande, né? E as pessoas temem esse tipo de poder. Principalmente os poderosos elites, né? Temem que você seja mal. Mal no sentido de ter a capacidade de dizer não, né? Ter a capacidade de não se doar para ninguém. Isso é ser mal nessa sociedade, né? O bom é aquele que se fode pelo outro. Esse é o bom, né? Quando é que eu vou querer ser bom numa sociedade dessa? Né? Onde bondade significa altruísmo. Onde bondade significa se fuder pelo outro, né? Eu não nasci para me fuder por ninguém, sinto muito. A diretriz da Matrix é essa, mas eu não obedeço mais. Isso aqui não me ilude mais. Vocês acham que isso aqui que está aqui no fundo, né? Esses códigos da Matrix, isso representa ausência de ilusão. Quem é que vai ficar olhando isso aqui, né? Quem é que vai se interessar por esses códigos descendo, né? Esses dados sendo baixados, nessa ilusão, nessa fantasia dessa Matrix? Quem é que se interessa por isso aqui? Não, ninguém se interessa. As pessoas se interessam por corpos, por beleza, por luz, por cor, por música. Pessoas belas, bonitas, sempre dizendo que você quer ouvir, né? Um mundo de viagens, de prazeres, de pessoas maravilhosas, de cidades lindas, de florestas, campos, animais. Se você der um mole, podem te devorar, né? Numa sociedade louca, onde o ursinho é bonitinho, né? É um bichinho fofinho, né? Fica de frente com o urso faminto. Na verdadeira natureza, para você ver o que vai acontecer com você. Você vai ser retalhado, né? E você nasceu para isso, né? Todos nós nascemos para sermos retalhados,
Apavore-se diante da realidade. Desperte. Desperte, se apavore, que você foi feito para ser retalhado. É isso que Deus quer de você. Te dando essa carne macia, né? De fácil deglutição, né? Onde os animais carnívoros, com aqueles caninos pontiagudos, retalham a sua carne, né? Isso foi durante milênios, né? Depois que surgiram as civilizações, a gente meio que se protegeu, né? A gente meio que se afastou, se apartou da natureza. E hoje a natureza simplesmente virou um monte de árvores sem animais selvagens, né? Parques, bosques, onde os idiotas vão para lá ficar admirando, né? Uma natureza bela, pacífica, tranquila. Ai, bichinho fofinho fala assim, ai, eu adoro ter contato com a natureza. Tinha que te jogar numa floresta cheia de leão, tigre, urso, pra você ver o que é a natureza. Né? Ai, eu gosto de natureza. Tem até que ficar meditando, né? Igual idiota lá no meio do mato, né? Natureza não tem nada de bom. Você foi feito para ser retalhado pela natureza. Você não tem importância. A natureza é má. Sabe por quê? Porque a natureza é lógica. A natureza pensa por números. A natureza age por leis frias. Diante de uma necessidade, né? A natureza parece muito cruel. A natureza não é cruel. A natureza simplesmente age como tem que agir, dentro das leis naturais. Né? Como eu falei, nós que somos seres antinaturais, conscientes e lúcidos, sejamos maus como a natureza. Né? Ou seja, sejamos racionais. Ser racional é ser mal, né? Porque ser racional é dizer não quando todo mundo diria sim, né? Quando todos diriam sim, simplesmente para se preservar e também preservar o outro, dar oportunidade de crescimento ao outro, dar oportunidade do outro se virar, porra. Até a natureza faz isso, né? Os pais na natureza cuidam dos filhotes até certo ponto, depois liberam, né? Mas a natureza humana não quer liberar, né? A Matrix, a Mater, a mãe, não quer liberar o filhote. Na natureza humana existe um apego, né? Quase que pro resto da vida. É uma coisa pervertida, é uma perversão natural. Ou seja, uma perversão do que deveria ser natural. Quando o homem se apega a outro homem. Isso dentro da natureza é necessidade. Dentro dessa construção humana, você pode ser fora disso. Você pode ser mal como a natureza, né? Você é, né? Nós somos, enquanto homens, a natureza que se manifestou conscientemente. Então nós temos que observar a lógica natural, né? E aplicar, de certa forma, essa lógica às nossas vidas. Ou seja, sendo menos emocionais, observando mais a necessidade, observando as coisas de maneira mais fria, menos emotiva. Nós não precisamos mais do instinto como os animais, né? Como eu falei, nós somos a natureza se tornando consciente. Então nós somos os novos legisladores. Nós somos os verdadeiros deuses desta Matrix. Eu, com consciência, não aceito mais ser dilacerado por outros predadores. Porque hoje, o maior predador do homem é o próprio homem. E para você se ver livre desses predadores, você tem que se afastar, né? Se afastar para se proteger, para se preservar, inclusive aqui na sua consciência. Isso é ser mal. Quando você é mal, você se torna bom, né? Porque você se torna justo sendo mal, né? Numa sociedade que é essencialmente má. Matrix, mãe, né? Você tem que se afastar, se desconectar dessa mãe, cortar o cordão umbilical
com a Matrix significa cortar o cordão umbilical com as pessoas. Se desconectar das pessoas. Matrix são as pessoas, por isso que a Matrix é má. A maldade dentro da Matrix é o controle, a dependência. É o bem, né? Dentro desta Matrix, dentro dessa construção, você tem sempre que inverter as coisas. O bem, se você observar, é o verdadeiro mal. E o mal, se você observar, é o verdadeiro e supremo bem. O que é o mal, né? É o egoísmo, é o isolamento, é dizer não mais do que dizer sim. Quando você diz sim, você tem que estar valorizando principalmente os seus interesses. Então, de novo, ser egoísta. Se afastar do outro, deixar o outro se virar. O que você pode fazer, o que nós estamos fazendo aqui, que muitos dizem que é algo mal. Espalhar gratuitamente, de maneira democrática, o conhecimento do mal. O conhecimento da Black Pill, do niilismo, que para muitos é mal. Que para muitos vai levar o indivíduo ao auto-churrascamento. Quando é que a verdade é uma coisa ruim, né? Mas nessa sociedade, a mentira é uma coisa boa. A beleza que não é conquistada, que você nasce com ela, né? A riqueza, o dom. Cativar, conquistar, idolatrar o belo, idolatrar o rico. Isso que é o bem na nossa sociedade, né? Os ricos que enganam os pobres, que mantêm os pobres cada vez mais pobres. E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. Já dizia uma música aí, né? Uma música popular, mas que fala a verdade, né? Esse é o objetivo da Matrix, né? O de cima cada vez mais subir e o de baixo cada vez mais descer. Isso é o supremo mal, mas que é visto como bem, né? Como eu falei na Matrix, a gente tem que inverter as coisas para poder conhecer a verdade. O que é chamado de saúde na nossa sociedade, na realidade, é doença. E o que é chamado uma atitude de doente na nossa sociedade é saúde, né? Isolamento, egoísmo, isolamento mental, né? Isolamento físico, egoísmo, egocentrismo, autoconhecimento, não depender dos outros, tudo isso a sociedade diz que é ruim. É indivíduo mal, né? Sabe por quê? Porque está vivendo bem. Então aprenda, né? Quanto mais bonzinho você for, quanto mais... O que é ser bom nessa sociedade? É se relacionar, né? É dividir, é casar, né? Casar! É unir os sofrimentos, né? Tem uma frase que diz, né? E quando você se relaciona com alguém, né? Do ponto de vista da paixão, quando você se casa, isso significa dividir a sua solidão, compartilhar o seu caos interior. Isso é que é se casar, por isso que eu chamo de cagamento, né? Isso é uma cagada. Unir a sua desgraça com a desgraça do outro, né? Isso é a suprema bondade dentro da Matrix. Compartilhamento, cooperação. Todos querem se matar, né? Competição. Isso é amor dentro da sociedade, né? Medalha de ouro, o melhor, ser o melhor. Sempre tá pisando no outro, né? Isso é a bondade da nossa sociedade. Porque quando você mantém o outro na sua dependência, como são os mais fortes, né? A religião diz que os mais fortes têm que proteger os mais fracos. Não, isso não é bondade. Bondade é dar condições ao mais fraco de se tornar mais forte, sem dependências, né? É o contrário do que a religião faz, é o contrário do que os políticos fazem. É o contrário do que a maioria das pessoas boazinhas fazem, né? As pessoas querem ser boas para se sentir superiores, né? Para se sentir ouro. Ouro. Ela tá no pódio, né? Por isso que o pastor, o padre, estão sempre no alto em relação às ovelhinhas. Né? Sempre no púlpito, sempre no altar. Já reparou isso? Sempre bonzinhos, né?
para controlar, para ter poder. Então exerça a sua maldade, seja mal. Sendo mal, né? Sobre esse aspecto, sobre essa ótica que nós temos aqui, você vai ser egoísta, você não vai querer dividir os seus bens com ninguém, você só quer a sua parte. Você não depende de ninguém e também não quer que ninguém dependa de você. Você não quer colaborar, ajudar, evoluir porra de sociedade nenhuma. Você está preocupado só com a sua evolução, né? E se você é o universo aqui dentro, se você evolui, automaticamente tudo evolui. Você vai ser um exemplo para os demais, né? Ainda que o seu objetivo não seja esse, né? Ensinar as pessoas a terem individualidade. Isso é a maior maldade que considerada dentro dessa Matrix, né? Se você for isolado, se você só quiser para você, as suas coisas, o seu bem, os outros que se foda, você é chamado egoísta. Ai de você se quiser ser mal nessa sociedade. Você não vai ser reconhecido, né, como bom. Quem é reconhecido como bom? Aqueles que controlam. Como bons, né? Ser bom nessa Matrix é ser um idiota. Ser bom nessa Matrix é estar preocupado com as questões ambientais. Devia estar morto daqui a pouco. Tá preocupado com as gerações futuras. Você é um idiota, né? Idiota. Seja mal. Mal no sentido de justo, de frio. A bondade é para bichinho fofinho. A bondade é para aqueles que querem se unir para controlar. A bondade é para aqueles que querem dominar. Aqueles que querem ser melhores. Aqueles que querem ser mais fortes. Isso é a bondade dentro da nossa sociedade, né? Assistencialismo, esmolismo. Tá vendo na televisão, né? Agora estão fazendo um mutirão para casar gente de rua. Dá para acreditar nisso? Mutirão para casar os miseráveis de rua que não tem nem o que comer. Desses casamentos quase sempre vem filhos. Filhotes da miséria, filhotes da desgraça, filhotes da Matrix. Mutirão para casar povo de população de rua. Caralho! Caralho! Isso é a bondade, né? Dessa nossa sociedade pervertida. Onde ser bom, ou você é um idiota, ou você é um aproveitador. Simples assim, né? Então eu prefiro ser mal, né? Prefiro ser mal no sentido de não cooperar, não colaborar, não me integrar, não me conectar com essa sociedade de porcos. Essa sociedade de gente boa. Gente boazinha, gente de família. Tô fora. Prefiro ser mal. Então vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar aí sempre recebendo as novidades dos vídeos. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.